Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amados irmãos, irei falar sobre um assunto muito importante. Peço que você assista todo o vídeo antes de tirar as suas conclusões. Veja só, o tema desse vídeo foi sugerido pelo meu querido amigo Renato. Você também tem total liberdade de deixar a sugestão aqui no canal, pois na medida do possível iremos gravando os conteúdos assim sugeridos. Amados irmãos, aqui no canal eu tenho um vídeo com o tema se o cristão pode se envolver na política. Então eu convido você que assista esse vídeo, veja as informações que ali eu dou, pois esse vídeo vai contextualizar com o assunto que irei falar nesse nosso novo vídeo que estamos trazendo agora. De antemão, antes de iniciar o assunto, agradeço aos inscritos, a todos que têm deixado o like, seu comentário, têm compartilhado, que Deus vos abençoe. E você que ainda não é inscrito, nos ajude, pois aqui não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, e sim levar a palavra do Senhor, levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o próximo. Então o tema do vídeo de hoje é o seguinte: o momento político atual, como o cristão deve se portar. Quero ler um texto e depois trarei um rápido raciocínio. O texto que eu quero ler está em Mateus, capítulo 24. Irei ler apenas o verso 35. Mateus, capítulo 24, verso 35, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus. Amados irmãos, quando abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, a Bíblia nos impulsiona e nos ensina que devemos orar por todos os homens, em especial para essas pessoas que estão em eminência. O interessante também é que em Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 2, diz que devemos obedecer essas autoridades. Amados irmãos, o interessante é que, quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, capítulo 24, apenas li o verso 35, que diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, aponta para o princípio das dores ao qual estamos vivendo. São sinais que apontam que o fim do mundo está próximo e que a segunda volta de Jesus, a segunda vinda dele, está muito próxima. Então é tempo de dobrarmos a nossa atenção, dobrarmos a vigilância e termos uma comunhão mais profunda com Deus e com a sua palavra. Amados irmãos, quando se refere a esse tema, o momento político atual, como o cristão deve se portar, lá no Recife, também em São Paulo, o Renato passou essas informações para mim, são informações verdadeiras, já houve óbitos, mortes através de política. Pessoas estão apontando, pessoas estão com bastante intrigas, como eu posso falar assim, coisas, discórdia, desunião, desavenças, coisas que jamais deveriam ter. Veja só, a política tem causado um impacto muito grande, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas o que eu observo quando eu abro as redes sociais ou a plataforma de YouTube, não estou dizendo que o cristão não deva se envolver em política. Assista o meu vídeo se o cristão pode se envolver na política, lógico que pode, mas lá eu dou direções precisas à luz das Sagradas Escrituras, como o cristão deve se envolver. Então veja só, então observe que os líderes estão falando mais de política do que de Jesus. Isso é um absurdo, irmãos. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Somos cidadãos? Sim. Devemos honrar a nossa pátria acima de todas as coisas depois de Deus? Lógico, sim. Mas veja só, eles estão falando mais de política do que de Jesus. Então, mortes, desavença, discórdia, pessoas estão apostando, perdendo casa, perdendo carro, perdendo trabalho, perdendo até a vida, como eu falei aqui de 2 óbitos recentemente. E observe também que tem muitos líderes que estão idolatrando os candidatos. Dentre tantos candidatos, existem 2 aí no momento atual, no cenário brasileiro, que estão em evidência. Então, estão idolatrando, é isso que eu observo. E a Bíblia diz em 1 João 5,21 que devemos fugir da idolatria. Deus abomina a idolatria. Amados irmãos, nós temos que observar uma coisa, que à luz das Sagradas Escrituras, especialmente aqui em Mateus 24, que eu estou com a minha Bíblia aberta, que nós não podemos impedir o plano de Deus. Veja o que disse, eu vou repetir o texto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então qual é o plano de Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia que você tem para me dar, irmão? Sabe qual é a boa notícia? Que as coisas têm que piorar para depois melhorar. Não entendi. Repito, as coisas vão piorar para depois melhorar, para depois vir o Salvador da pátria. Que nem é um candidato, nem é outro aí que está em evidência. Sabe quem é o único e verdadeiro Salvador da nossa pátria? Chama-se Jesus Cristo. Você quer votar? Vote. Tem seu candidato? Ok, mas escolha com sabedoria, peça discernimento a Deus, para termos dias quietos, como diz as Sagradas Escrituras. Depois assista o vídeo lá que você vai entender o que eu estou falando melhor aqui. Mas o verdadeiro Salvador da pátria está na pessoa de Jesus. Então, irmãos, deixa esse negócio de aposta para lá. Eu sei que a vida é sua.
não estou me metendo na sua vida, mas é apenas uma direção. Deixa as discórdias, deixa as desavenças. Tem pessoas que estão perdendo seus bens, sofrendo tanto para ter um carro, para ter uma casa. Então pare com isso, meus irmãos. Ore, quer votar, vote. Eu sou apolítico, ou seja, eu não voto. Simplesmente eu vou lá no dia lá, voto meu voto nulo para fazer o quê? Justificar, né? Acho que é isso que se fala. Justificar meu voto lá para não perder meu documento, pois eu preciso dele para trabalhar. Mas eu não estou dizendo que você não deva votar, não estou querendo induzir a você dizer, irmão Paulo César está aqui dizendo que eu não vote. Não falei isso. Se você ver o vídeo anterior que eu sugeri, escutar todo esse vídeo do começo ao fim, que está prestes a acabar, o que é que acontece? Eu estou dizendo que você deve votar? Sim, mas com coerência, com sabedoria, jamais venda seu voto, jamais vote por beleza, jamais vote por amizade, mas vote numa pessoa que esteja apta para exercer o cargo a qual ela está almejando. Então tome muito cuidado. E repito, nós não podemos impedir o plano de Deus. Pela Bíblia, a tendência é que as coisas vá piorando de uma forma gradativamente para depois melhorar e vir um verdadeiro e único Salvador da pátria, que é Jesus. Espero ter ajudado você, meus irmãos, que possamos amadurecer cada dia mais, que possamos ser um referencial. Lá em Atos, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, é porque eles se pareciam com Jesus. Nós temos a maior referência, o maior exemplo em Jesus. Então se comporte como Jesus se comportaria. Venha agir como Deus agiria se estivesse no seu lugar. Amém? Foi uma reflexão para que você venha enxergar as coisas por outra ótica. Repito, 1 Timóteo 2, de 1 ao 3, nos ensina a orar pelas pessoas que estão em eminência, os políticos, e Romanos 3, 1 a 2, versículo 1 e 2, nos ensina a obedecer às autoridades. Repito, sou apolítico, mas não é porque eu sou apolítico que eu não voto, quero dizer que você não vote, não é isso. Eu concordo que você vote, porém vote com coerência, com sabedoria. E que possamos orar pela nossa pátria, que possamos orar por esses homens, para que Deus abra o entendimento deles, dê sabedoria, dê discernimento, como a própria Bíblia nos diz, para que possamos ter dias quietos. Então, foi uma palavra de alerta. Agradeço ao irmão Renato pela sugestão. E repito, você tem total liberdade de deixar a sugestão. Na medida do possível, iremos gravar aqui o conteúdo sugerido. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.